Eurico Fernandes Barbosa. Presente. Gilmar Hinkel. Presente. Juarez Ribeiro de Campo. Presente. Márcia Berno Sekluski. Presente. Oswaldo Paulino de Freitas. Presente. Sergei Sêndico. Presente. Rodrigo Ribeiro. Presente. Rosângelo Alberto Maltauro. Presente. Tiago Henrique Mostáquio. Presente. Senhor presidente, há quórum para o início da sessão. Com a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Convido a todos para que, em posição, possamos entoar o hino nacional e hino de Palotina. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, e digam pendiluro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado, mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Das paragens serenas, pioneiros, imbuídos de um grande ideal, que plantaram na mata frondosa desta terra um marco imortal. Palotina, teu nome glorioso,
Risonho, pendão, palotina, é imagem de paz e de luz, irmanando os teus filhos gloriosos, sul e norte nos braços da cruz. Palotina, teu nome glorioso, lembra fé, caridade e valor. Teu brasão nos impele ao trabalho, pela glória feliz do Senhor. Soja e trigo, alimento precioso, leva ao mundo teu solo gentil. Paraná vai crescendo contigo, Palotina do nosso Brasil. Palotina, teu nome glorioso, lembra fé, caridade e valor. Teu brasão nos impele ao trabalho, pela glória feliz do Senhor. Meio baixo, acho. Baixo. Convido o primeiro secretário para que o mesmo efetue a leitura da ata da sessão anterior e matéria em pauta para essa sessão ordinária. Ata de número 05, referente à sessão ordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2021, em regime ordinário. Eurico Fernandes Barbosa, presidente. Livro de atas. Ata da sessão número 5 da Câmara Municipal de Palotina, Estado do Paraná, realizada no dia 12 de fevereiro de 2021, em regime ordinário. Presidência, Eurico Fernandes Barbosa. Secretarias, Juarez Ribeiro de Campo e Oswaldo Paulino de Freitas. Às 14 horas... Questão de ordem, senhor presidente. Conceda a palavra, questão de ordem, ao vereador Tiago Anastácio, por até 2 minutos. Solicito a dispensa da ata, da leitura da data. Deferido o pedido do vereador Tiago, uma vez que a ata está à disposição de cada um de Vossa Excelência nesta casa. Mensagem número 18 de 2021, justificativa aos projetos de leis número 31, 32, 33, do Executivo Municipal, que alteram PPA e LDO e abrem crédito adicional especial no valor de R$ 1.075,54, oriundos do programa Brasil Carinhoso para ações de segurança alimentar. Mensagem número 018/2021. Justificativa aos projetos de lei número 31, 32 e 33 de 2021. Senhor presidente e senhores vereadores, submetemos à apreciação e deliberação desta colenda Câmara Municipal os inclusos projetos de leis número 31, 32 e 33/2021, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 1.075,54 e altera Plano Plurianual 2018-2021 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2021, conforme a descrição abaixo. Os projetos de leis 31 e 32 visam promover ajustes no PPA e LDO, adequando os valores das ações, visando a correlação entre os instrumentos de planejamento, ou seja, a sincronização entre PPA, LDO e LOA, conforme preceitua a legislação vigente. As metas fiscais devem ser compatíveis entre os instrumentos. O projeto de lei número 33 trata-se de abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.075,54, referente a superávit financeiro de exercícios anteriores de recursos do
FNDE, MEC, Programa Brasil Carinhoso, que são alocados no orçamento vigente para serem usados para custear as despesas com manutenção e o desenvolvimento da educação infantil, ações estas destinadas aos cuidados com as crianças, segurança alimentar, entre outros. Certos de contarmos com a habitual atenção de vossas excelências ao ensejo, renovamos protestos de elevada estima e consideração. Luiz Ernesto de Giacometti, Prefeito Municipal. Baixa-se as comissões de Justiça, Finanças e Educação para emitir parecer. Ofício número 01/2021, da vereadora Márcia Berno Secluski, que solicita a retirada do projeto de lei número 01/2021, de sua autoria. Ofício número 01/2021, Palotina, 19 de fevereiro de 2021. Prezado senhor, amparada pelo artigo 174, inciso 5 da resolução número 01/2020, regimento interno, através do presente solicito a retirada de tramitação do projeto de lei número 01/2021, de minha autoria, para melhor análise e posterior reentrada do mesmo. Sem mais para o momento, a oportunidade é propícia para reiterar votos de elevada estima e apreço. Márcia Berno Secluski, vereadora. Conforme o nosso regimento e no seu artigo já citado, defiro o pedido da vereadora Márcia Berno Secluski e arquiva-se. Indicação número 07/2021, da vereadora, de autoria da vereadora Márcia Berno Secluski, indicando que através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos seja implantado uma quadra multiuso e parque infantil no loteamento Ritter 2, na rua Grande Otelo, próximo ao Vale Verde. Indicação número 07/2021. Assunto: indica com amparo no regimento interno, artigo 170, a seguinte medida de interesse público ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, seja implantado uma quadra multiuso e uma academia de saúde no loteamento Ritter 2, na rua Grande Otelo, próximo ao Jardim Vale Verde. Autoria, vereadora Márcia Berno Secluski. Justificativa. Em atendimento à solicitação de moradores das imediações do Vale Verde, projeto moradia, loteamento Ritter 1 e 2, indicamos ao senhor prefeito municipal para que aporte ou suplemente recursos à educação e ao esporte, visando instalação de uma quadra multiuso e uma academia de saúde no loteamento Ritter 2, na rua Grande Otelo, próximo ao Vale Verde. Palotina, 19 de fevereiro de 2021. Atenciosamente, Márcia Berno Secluski, vereadora. Baixa-se a ofício conforme indicado. Indicação número 08/2021, de autoria do vereador Eurico Fernandes Barbosa e vereador Rodrigo Ribeiro, indicando para que, através da Procuradoria Jurídica do município, Secretaria de Finanças e Departamento de Tributação realizem estudos a fim de propor um desconto gradativo no pagamento do IPTU que for parcelado em razão dos reflexos financeiros da pandemia do Covid-19. Indicação número 08/2021. Assunto: indicam com amparo no regimento interno, artigo 170, a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, através da Procuradoria Jurídica do município, Secretaria de Finanças e Departamento de Tributação, realizem estudos a fim de propor um desconto gradativo no pagamento do IPTU parcelado, em razão dos reflexos financeiros ocasionados pela pandemia do Covid-19. Autoria, vereadores Eurico Fernandes Barbosa e Rodrigo Ribeiro. Justificativa. Considerando que no mês de abril se inicia o pagamento do IPTU, tanto à vista quanto da forma parcelada,
Os mutuários novamente farão seus cálculos a fim de optarem pelo pagamento à vista com 30% de desconto ou de forma parcelada em razão da avaliação venal dos imóveis que alterou o valor do IPTU e principalmente em razão dos reflexos financeiros ocasionados por conta da pandemia Covid-19. Considerando que 2020 foi um ano atípico, com uma queda significante na produção e queda na arrecadação de ICMS e FPF, entendemos que o poder público pode criar fórmulas de minimizar esse impacto aos contribuintes, seja com desconto dos 30% no pagamento à vista, quanto com desconto gradativo em parcelas. Considerando que o vereador não tem prerrogativa de aumentar ou diminuir qualquer tipo de taxa, cobrança ou contribuição de melhoria, vez que tal prerrogativa é exclusiva do Executivo Municipal, estabelecendo por lei os critérios e meios legais para atualização e aumento dos tributos municipais. Diante disso, indicamos ao senhor Prefeito Municipal para que, através da Procuradoria Jurídica do município, Secretaria de Finanças e Departamento de Tributação, realize estudos a fim de propor um desconto gradativo no pagamento do IPTU parcelado. Palotina, 19 de fevereiro de 2021, atenciosamente, Eurico Fernandes Barbosa, vereador-presidente, Rodrigo Ribeiro, vereador. Baixa-se ao ofício conforme indicado. Senhor presidente, era esta a matéria em pauta no presente expediente. Para o término do horário, faltam 1h46 até às 16 horas. Concedo espaço para o pronunciamento dos senhores vereadores por até 5 minutos no pequeno expediente. Perdão. Uma vez lida a matéria para a pauta dessa sessão, concedo agora espaço para os senhores, para o pronunciamento de cada um dos senhores vereadores, em querendo fazer uso da palavra por até 5 minutos no pequeno expediente. Senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Rodrigo Ribeiro por até 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas desta casa, gostaria de comunicá-los que amanhã, às 8 horas da manhã, nós estaremos em reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Estaremos recebendo o advogado Láudio Soder, ele que está à frente da questão do parque industrial, né, do projeto do parque. Estará tirando algumas dúvidas que nós temos na comissão, estaremos interrogando e pedindo ele que nos passe algumas informações a mais que falta a respeito deste projeto. E venho, através desse espaço, como relator da comissão, convocá-los a estarem presentes, né, juntamente conosco na nossa comissão, entendendo que talvez alguma dúvida que nós temos possa vir também sanar alguma dúvida dos nobres colegas e da nobre colega também. Então, venho, através desse espaço, convidar todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem conosco, participando da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, amanhã às 8 horas da manhã. Muito obrigado. Ok, vereador Rodrigo Ribeiro, a palavra continua com os demais que queiram fazer uso da mesma. Senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Juarez Ribeiro de Campo, por até 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria aqui de ressaltar que a comunidade de Vila Floresta está recebendo aí um trecho na avenida. Ratifico o tempo do vereador Juarez Negrona, uma vez que probleminha técnico, então concedo a palavra por até 5 minutos ao vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria então de enaltecer aí o trabalho da administração municipal, que está na Vila Floresta aí, fazendo um trecho de calçamento no final da avenida lá. Quem conhece o distrito sabe a necessidade desse calçamento. A população vivia na poeira, né? Então, agora com essa melhoria, tende a dar uma melhor qualidade de vida a todos. Inclusive, o nosso prefeito lá, que foi substituído, o do anterior da gestão passada, e agora está o Sandro Bax,
vem fazendo um excelente trabalho, inclusive, ele vem mobilizando a comunidade. Ontem, por exemplo, ele pegou por conta própria, ou sexta-feira, perdão, ele pegou um caminhão pipa lá para jogar água para não deixar poeira. Hoje, alguns moradores me procuraram para a prefeitura fazer um cronograma e tá molhando lá para não causar tanta poeira, né? Até pedi um pouquinho de paciência para eles, porque o transtorno hoje é por causa das melhorias que estão acontecendo. Então, em breve, não vão mais ter poeira lá também. Estive na semana passada, junto com o secretário de Agricultura, a gente esteve olhando, aí tinha uma ponte que o pessoal estava procurando, passa os caminhões lá, então acaba se soltando algumas vigas, e o pessoal estava com medo de acontecer um acidente e tal. Aí eu fui junto com o secretário lá para fazer o conserto e conseguimos fazer uma melhoria paliativa lá, né? Também gostaria de dizer para o pessoal aí do bairro Pôr do Sol e arredores, tem uma quadra esportiva lá que começou na administração passada, fazer uma construção de cobertura e tudo mais, e está meio abandonado aquilo. Aquilo lá está abandonado porque a empresa está há vários dias já que não comparece para fazer o serviço, e a prefeitura está tomando as medidas cabíveis, então, para estar responsabilizando a empresa. Se não vai tocar, então, inutiliza ela para as próximas licitações, né? Porque uma empresa nesse sentido aí não pode estar pegando serviço da prefeitura se não vai ter condições de terminar. Assim como tem outros trechos de calçamento aí que o pessoal vem cobrando a gente. Então, falar mais um pouco para vocês sobre a situação do Mato Alto aí, a prefeitura está se espichando e em breve vai estar fazendo uma contratação. Eu acredito, se for possível, contratar inclusive os jardineiros que tem nos próprios bairros para cuidar dos bairros, né? O dinheiro vai gastar igual, então é só uma modalidade de contratação que poderia estar favorecendo mais os próprios jardineiros que moram no bairro, e já é interesse deles de manter a localidade limpa, né? Então seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente. Concedo a palavra neste momento para o vereador Gilmar Rinck, para que o mesmo faça uso de um pequeno expediente por até 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, venho fazer uso desse espaço e as pessoas que nos acompanham pelos outros veículos de comunicação, na rádio, no Face, dizer que me sinto orgulhado de amanhã, no dia 23, fazer 25 anos de sobriedade, longe do álcool, longe das drogas, longe de qualquer substância que altere o meu comportamento ou o meu jeito de ser. E eu sempre gosto, nessa data, ler uma carta, que todos podem, assim, acessar no Google e achá-la, que diz como título A Carta de um Filho para um Pai Alcoólatra. Perdoe-me, Pai, é importante que eu leia esse desabafo. Sempre eu falei que, quando eu crescesse, queria ser igual ao Senhor. Mas, infelizmente, eu mudei de ideia. Não imagina o que sofremos quando anoitece e o Senhor não vem para o jantar. Pois só chega em casa de madrugada e assim mesmo embriagado. Olhe, Pai, não me importe que o Senhor chute os meus brinquedos, que pise-os e as atire contra a parede raivosamente, sem motivo, quando eu lhes pergunto, por que o Senhor não deixa de beber? Pai, não me envergonho de usar as minhas roupas velhas, sapatos furados, e nem me incomodo com um pouco de alimento que eu como. Na verdade, nada disso teria importância se o Senhor não bebesse. Por favor, não fique parado nos bares, perdendo seu tempo, seu dinheiro, e sobretudo a sua saúde, bebendo e fareando ao lado daqueles que dizem ser seus amigos. Lembre-se, Pai, nós precisamos do Senhor. Eu queria apenas tê-lo em casa todas as noites, para que antes de eu deitar, dizer, bença, Pai.
Sabe, pai, eu senti muita pena de vê-lo um dia desses deitado na calçada. Os garotos que passavam começaram a tirar-lhe pedras, riam e zombavam do senhor como se fosse um bicho. Seus cigarros estavam espalhados pelo chão, seus bolsos revirados, e lá estava uma garrafa de cachaça quebrada aos seus pés. Pedi para que eles não fizessem aquilo, e eles me perguntaram: você conhece esse cachaceiro? Poxa, pai, tive vontade de dizer não, mas lembrei-me de certa vez e eu respondi: sim, é meu pai. Eles riram e falaram: se fosse você, teríamos vergonha de chamar esse bêbado de pai. Baixei a cabeça, humilhado, meus olhos se encheram de lágrimas e eu chorei. Tentei erguê-lo, pedi para que o senhor se levantasse, enxuguei o seu rosto suado pelo sol do meio-dia. Contudo, os meus esforços foram inúteis. O senhor parecia não ouvir, gemia, dizia palavras incompreensíveis e rolava de um lado para o outro na calçada imunda. Os garotos foram embora dizendo: você está lidando com um pau d'água sem vergonha? Deixe-o aí. Pode ser que ao tentar atravessar a rua, um caminhão passe por cima dele e o mate. Pai, foi duro ouvir aquilo. Eu senti como se no mundo inteiro desabasse sobre mim. Querido pai, por que o senhor não procura o ARA para deixar de parar de beber? Existem outros grupos na cidade. Por que não tenta? Talvez seja uma grande oportunidade. Não se envergonhe, lá eles irão recebê-los bem. Mas antes de eu terminar, quero que o senhor saiba uma coisa. O voto que eu fiz de amá-lo e respeitá-lo e querer-lhe bem, este eu hei de cumprir sempre. Mas quando crescer, eu não quero mais ser igual ao Senhor, de um filho que o ama. Essa carta me traz muitas recordações da minha infância, do meu passado, da pessoa que a gente foi. Um minuto só para concluir. Concedido. E hoje nós estamos aqui, senhor presidente, nobres pares dessa casa, as pessoas que nos acompanham. Nós temos o ARA todas as quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas, todos estão convidados. Mesmo você não tendo o problema com o álcool, com droga, sempre nós falamos, não mostre a Deus o tamanho dos seus problemas, mas mostre aos seus problemas o tamanho do Deus que você tem. E temos o carta também, e que Deus os abençoe a todos. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Gilmar. Quero fazer um registro neste momento. Nós estamos aqui com a presença no plenário, o pastor Adair e também a secretária de Indústria e Comércio, a Regina, que está presente. Obrigado pela presença de todos vocês. Concedo a palavra ao vereador Tiago Mustacho por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, agora pela manhã me procuraram para falar a respeito da Água Branca, das pedras irregulares que lá estão sendo feitas. Os moradores daquela região, os produtores rurais daquela região, estão bastante preocupados, porque agora vai começar o período de safra, onde o pessoal acaba colhendo e levando para os armazéns aqui no centro da cidade, ou enfim. O que tem que ficar registrado, senhor presidente, é que aquilo foi feito, a prefeitura licitou onde uma empresa ganhou. E essa empresa, pelas informações que eu levantei, não está conseguindo cumprir o contrato, entende? Então, o que tem que ser feito, às vezes, é encerrar esse contrato e partir para uma nova empresa. Agora, o que não pode é a gente, com os produtores que acabam levando os produtos para as cooperativas, para as empresas, ficarem nesse descaso,
né? O que a preocupação é essa, porque agora eles vão entrar em período de safra, vão entrar em período onde eles precisam estar escoando o seu produto e essa empresa, de uma certa forma, travou. Parece que a administração atual, ela já está em contato com os produtores, está tentando resolver o problema e parece que vão marcar uma reunião com essa empresa para estar podendo resolver esse problema. Parece que a alegação é que era R$20 um metro lá atrás, quando foi feito esse contrato, e agora está 35. Tudo bem, o preço aumentou, mas o produtor, enfim, não tem culpa disso. Eles precisam trabalhar, eles precisam escoar os seus produtos. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua. Se alguns de Vossa Excelência ainda quiser fazer uso, está à disposição. Senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Rosângelo Maltaro por até 5 minutos. Senhor presidente, amigos vereadores, quem veio nos ver hoje, Regina, muito obrigado. Pastor, só queria agradecer a todos os funcionários da Câmara aí que nos trazem alegria quando a gente tem umas dificuldades. Mas queria aproveitar o gancho do amigo Thiago Mostáquio em relação à pedra irregular da Água Branca, muito bem colocado. E dizer que quando se faz uma licitação, muitas vezes a prefeitura não sabe como que vai finalizar essa contratação. Então passou por um período de dificuldade e realmente hoje o maior problema é a questão dos aumentos, do preço que foi contratado e o preço que está hoje. E ela, com o serviço atrasado, ela não consegue receber um percentual que está praticamente pronto. Mas a administração está aí trabalhando junto com eles, numa reunião hoje de manhã com os produtores rurais da Água Branca e juntamente com o secretário de Agricultura, Juarez Pastore, foi pedida essa empresa, então. A prefeitura vai agilizar a parte dela e que essa empresa também agilize para que menos difícil fique para o produtor rural, principalmente nessa época de colheita e do plantio, que o transtorno muitas vezes acaba se tornando caro para o produtor rural. Não é só uma volta de 5, 6 quilômetros que ele tem que vir para chegar até a cerealista, até a cooperativa, mas sim, muitas vezes esse tempo que ele perde, lá na frente vai fazer falta. Queria também fazer menção aqui de uma participação nas FUCA, de um convite que nós tivemos, os amigos vereadores também estavam lá, Felipe Zago, presidente, e fiquei muito feliz, muito contente, muito bem organizado, está de parabéns à juventude que lá estava, dando um passo à frente e tirando o seu tempo para Deus. Que Deus abençoe a cada um que tirou seu tempo para organizar aquele evento. Leve a minha consideração para todo aquele pessoal, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, também neste momento fazer um breve comentário exatamente desse evento também que nós estivemos participando no último final de semana, ou seja, no sábado. Foi uma semana chamada Semana Jovem da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, cujo pastor-presidente, pastor Jean Nogueira, e que ocorre anualmente. E dessa feita, em função desse momento de pandemia, nós descentralizamos exatamente para as FUCA, que é um local amplo e que não teria nenhum problema desde que fosse observado todos os requisitos relacionados
os protocolos que são pedidos pela Organização Mundial de Saúde, pelos protocolos municipal, decreto municipal. Portanto, um evento realmente muito bom, importante, e nós queremos nesse momento também parabenizar. Estava lá presente o vereador Maltauro, o vereador Rodrigo Ribeiro e também o vice-prefeito. Nós tivemos aproximadamente 800 pessoas, onde, como disse o vereador Maltauro, principalmente nos momentos tão difíceis que estamos atravessando, nós sabemos que buscar as alternativas nos meios seculares, nos meios existentes da vida, é importante, mas nem sempre nós temos todo o respaldo que precisamos. É necessário que cada um, com a sua fé, independentemente da sua religião, busque em Deus, porque tem momento que somente Ele, né? Nós sabemos que tem momentos que, quando falha os recursos humanos, quando falha tudo aquilo que o homem pode fazer, nós sabemos que temos um Deus que age. Então, eu sempre parabenizo, independentemente de qual for o segmento religioso, que tira momentos de retiros, momentos para se buscar a Deus, embora buscar a Deus, nós temos que buscar Ele a todo momento, sem cessar, a qualquer momento. E principalmente, quando a gente vai se deitar, normalmente se agradece pelo dia que Deus nos deu, e ao amanhecer a gente agradece por estar amanhecendo vivo, porque não são todos que têm essa graça, né? Então, importante, estar de parabéns o Departamento de Jovens da Igreja Assembleia de Deus Missão de Palotina, seus coordenadores, que fizeram um grande trabalho, não é tão fácil fazer um trabalho como esse, mas estão de parabéns. Também ainda aproveitando esse tempinho que resta, sobre a indicação de minha autoria e do vereador Rodrigo Ribeiro, relacionado a esse pedido para que o Executivo analise com carinho a possibilidade de estar estendendo o desconto dado aos mutuários, dado aos munícipes, em relação ao IPTU, aqueles que irão pagar à vista e que seja estendido aos demais. Porque a gente percebe que é importante esse desconto, é importante sobremaneira. A gente percebe que isso é estendido àqueles que podem pagar à vista. E é claro que, com exceção de uma minoria que faz um grande esforço para pagar à vista, a gente sabe que normalmente paga à vista aquele que tem condições, aquele que tem posse. Ou seja, ficando sem o benefício, aqueles que às vezes não têm condições de pagar o seu IPTU em cota única, ou quem sabe 2, 3 vezes. Então, nós fizemos essa indicação para que o senhor prefeito analise as possibilidades e esteja estendendo. Aí ele pode diferir, né, qual o tipo de desconto para quem vai pagar em 3 vezes, ou 4 vezes, 5 vezes, ou 10 vezes. E nós deixamos bem à vontade em relação a isso aí, mas o importante é que fosse dado, né, que fosse alcançado também essas pessoas que não podem pagar à vista, também com desconto, desconto esse que o senhor prefeito, dentro de uma análise, entenda qual o percentual que pode ser dado, e assim o fazer para que toda a população seja beneficiada com esse desconto. A palavra ainda está aberta, se algum dos senhores vereadores, senhora vereadora, quiser fazer uso, está à disposição. Neste momento, não havendo mais nenhum dos senhores vereadores, vereadora, fazer uso da palavra no pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário para que se manifeste se há algum dos senhores vereadores, senhora vereadora, que tem interesse em fazer uso da tribuna. Concedo a palavra ao vereador Juarez Negrona. Senhor presidente, o vereador Juarez Negrona está inscrito para a tribuna. Concedo a palavra ao vereador Juarez Negrona para que o mesmo faça uso da tribuna por até 15 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, estou usando a tribuna hoje, tem algumas situações que vêm acontecendo no município aí, e a gente como vereador é procurado pelas pessoas, então já tem que dar atenção, buscar esclarecimentos e muitas vezes buscar fazer justiça também quando necessário, né? Hoje eu gostaria de falar sobre o Ministério Público de Palotina, né? Nós temos a promotora, que inclusive ela ganhou um título de cidadã honorária um tempo atrás pela Câmara de Vereadores, e algumas pessoas se sentiram um pouco, como que eu vou te falar assim, foram processadas, 6 pessoas foram processadas pelo Ministério Público de Palotina por tirarem uma foto matando um porco, né? Então, segundo a alegação do Ministério Público, seria uma aglomeração de pessoas, né? Então, esses mesmos cidadãos aí que foram processados, me procuraram e, em conversa, eles me mostraram também uma foto, a qual não vou expor aqui para não deixar as pessoas que estavam na foto expostas e, de repente, sofreram um bullying, alguma coisa. Mas nessa foto, é bem nítido que ela é da virada do ano, de 2020 para 2021, aonde estaria nessa foto uma postagem feita numa rede social pela promotora, onde está ela e mais 12 pessoas sem máscaras. E pelo que dá para perceber, tem pessoas idosas e tem criança também, né? Então, a pergunta que essas pessoas que foram processadas pelo Ministério Público é a seguinte: a promotora também vai se processar por estar sem máscara com 12 pessoas, né? Então, a gente tem que ver se são 2 pesos e 2 medidas. A gente vai estar buscando também qual é a resposta do Ministério Público, né? E como a gente não pode recorrer ao Ministério Público para ver essa situação, a gente vai recorrer à Corregedoria do Ministério Público para ver se essa atitude é correta de processar um e ela também está participando de aglomeração, então, né? Se 6 não podia, 12 muito menos, né? Também gostaria de dizer que, por ser o Ministério Público, aqui em Palotina, parece, ao meu ver, está andando na contramão da coisa. Que o Ministério Público tem que pregar a economicidade, né? Tem que pregar os seus... fiscalizar, de certa forma, também, né? Porque ele vê os atos da municipalidade e acaba, muitas vezes, fazendo seus apontamentos. E aqui em Palotina nós temos uma situação um pouco diferente. O Ministério Público está dando prejuízo para o município. Por quê? Porque não é obrigação do município ceder um espaço para o Ministério Público realizar seu trabalho. E por que eu digo isso? Eu fui procurado pelo Departamento de Cultura, e eles tinham um espaço deles, o prédio lá, que era do Departamento de Cultura. Na gestão passada, aquele espaço foi cedido para o Ministério Público. E hoje, se vocês, não sei se todos aqui têm conhecimento, mas hoje o Departamento de Cultura está pagando aluguel e cedendo o espaço para o Ministério Público, né? Aonde que está a moralidade da coisa, encarecendo o nosso município? É os impostos dos palotinenses que está sendo gasto aí, né? O Ministério Público, ele está ali para fazer o seu papel, fazer a sua função. E eu, como vereador, eu jamais vou admitir que o município de Palotina pague aluguel e fique cedendo espaço para a autoridade que tenha seus próprios meios para estar se mantendo, né? E também, inclusive, diante de tudo isso que eu falei, inclusive do título de cidadão honorário da promotora, eu vou fazer um pedido de revogação desse título. Por quê? Ela ganha 30 e poucos mil por mês, salvo engano, alguma coisa assim, para exercer o trabalho dela. Qual foi o argumento usado para ela receber um título de cidadão honorário? Né? Se ela é uma funcionária pública, ela ganha para exercer essa função. Então a gente vai estar analisando isso, vou procurar a corregedoria para tentar ver essa situação também, porque se umas pessoas são processadas, né, as autoridades também têm que ser exemplo. Então, assim, parece que de repente tem alguma perseguição, alguma coisa, pode ser que exista isso também, e se tiver, que seja esclarecido, mas não pode acontecer dos palotinenses, que inclusive, pelo que eu tive conversando com eles, né, a situação do porco aí,
Inclusive, parte daquela carne foi para famílias que passam necessidade aqui em Palotina, às vezes, inclusive por causa da própria pandemia, né? E aquelas pessoas que estavam lá, nenhuma estava com coronavírus. Então, de repente, se a promotora não sabe como que carneia um porco, né? É um lá fazendo fogo, mexendo com o tacho de água quente, o outro com a faca raspando, porque e naquele período era frio ainda. Então tem um detalhe, se jogou a água, não raspou, fica encruando o couro lá. Então, assim, é só uma questão, muitas vezes, para a gente colocar também que as autoridades também têm que se policiar, não cobrar dos outros, né? Mas vamos pedir os esclarecimentos e tudo mais, e tentar dar sempre o apoio para a nossa comunidade, né? Eu, como vereador, estou à disposição de todos, fui eleito para isso. Se tiver que questionar, não importa quem for, a gente tem que questionar, né? E, principalmente, o dinheiro do povo não é capim. Todo mundo sabe, aí paga impostos, o presidente, o vereador Rodrigo, estão buscando aí ouvir a comunidade, baixar IPTU, tudo mais, e daí nós gastando dinheiro com o Ministério Público, né? 35 mil reais por ano que é gasto lá. Poderia equipar a própria cultura, né? O pessoal do Departamento de Cultura, ter uma banda melhor do que já é, com equipamentos. Então não vamos ficar jogando dinheiro para outros órgãos enquanto a nossa casa está bagunçada, né? Então, não sei qual vai ser o posicionamento do prefeito, dos secretários, não sei, compete a eles, mas eu vou estar cobrando essas situações aí, tá bom? Meu muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Senhores vereadores, se há algum de vossas excelências e também a vereadora que queira fazer uso da tribuna, ainda temos o tempo, né? Neste momento eu irei fazer uso da tribuna e, para tanto, eu peço à vereadora Márcia Berno, que é a nossa vice-presidente da casa, para que assuma os trabalhos enquanto faço uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Eurico Fernandes Barbosa, por até 15 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, secretária dos Comércios, pastora Dair, ouvintes da Nova Rádio Cultura, Rádio Continental, Facebook da Câmara e os demais veículos de comunicação que está fazendo a cobertura da nossa sessão ordinária. Nobres colegas, é a primeira vez que faço uso da tribuna dessa legislatura. E, na verdade, foi dada abertura hoje, né? Percebo que nós ainda, nenhum dos senhores vereadores, senhora vereadora, tinha ainda participado da tribuna. E acredito que não seja porque não tenha motivo, acredito que não seja porque não tem assunto, claro que tem, mas para tudo tem um momento. Nobres colegas, eu vou comentar um assunto aqui que não diz respeito diretamente a nós, não é algo aqui do município, mas que infelizmente, indiretamente e por que não dizer diretamente, atinge a cada um de nós brasileiros. Nós sabemos que para tudo dentro de um país organizado existem parâmetros e nós sabemos que o cidadão brasileiro ele está sobre as regências das leis. Ninguém deve fazer nada fora da lei, mesmo porque alguém que faz algo fora da lei, ele vai ter que pagar, seja qual for o cidadão. Isso é fato, porque um país com leis, vejamos que não é fácil já de
de conduzir uma nação, conduzir um povo, uma sociedade. Imagina se for um país sem leis. Mas eu quero neste momento me referir a algo que aconteceu a semana passada e que, como brasileiro, sinto vergonha, muita vergonha. Porque se nós aqui pequenos que somos, se nós em algum momento ir na contramão de uma lei maior, da Carta Magna da Nação, que é a Constituição Federal, nós iremos pagar o preço. Porque a Constituição é ela que rege a nossa vida, os nossos costumes, enquanto cidadãos, enquanto patriotas, nós estamos sobre o manto de uma coisa chamada Constituição Federal. Aconteceu algo, e quero nesse momento já de início dizer que não estou aqui para defender o deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro. Não apoio nenhuma de suas palavras, sua atitude, a forma como foi dito. Esse não é o caminho, principalmente quando se trata de um deputado federal. Não estou aqui para defendê-lo. Nem vem ao caso a pessoa dele. Mas o que vem ao caso, no meu ponto de vista, é a Constituição Federal. A Constituição Federal, infelizmente, no meu ponto de vista, foi rasgada pelos 11 ministros do STF. Foi pisoteado vergonhosamente. Acredito que o nosso país, mais uma vez, é a vergonha do mundo. Se já não bastasse tanta corrupção, se não bastasse ex-presidentes que foram para a cadeia por roubo, por desvio, por corrupção, se não bastasse ministros indo para a cadeia, se não bastasse prefeitos, governadores, aliás, se lembrarmos um pouquinho do que aconteceu, com toda essa coisa terrível que está acontecendo ao redor do mundo, que é essa pandemia, nós vemos governadores, prefeitos, sendo presos, porque roubou o dinheiro que o governo federal destinou para os municípios, para os estados. Claro que isso não estou falando em regra geral, aconteceu em alguns estados, aconteceu em alguns municípios, e não foram poucos dinheiro. Se a gente for retratar um pouquinho, voltar atrás um pouquinho, a questão do governador Dória de São Paulo, que é uma vergonha para essa nação, um juiz que foi eleito e que eu, mesmo não sendo carioca, mas entendi que parecia que o estado do Rio de Janeiro parecia que está, a partir de então, em boas mãos, porque até então, o estado do Rio de Janeiro, em termos de corrupção e políticos corruptos, estava no topo da lista. E pensava que o Witzel seria o cara que mudaria o destino, os rumos do estado do Rio de Janeiro. Mas não precisa dizer nada o que aconteceu. O mundo está sabendo o que aconteceu. Tantas coisas erradas que nós temos visto, e se isso não bastasse, a gente agora ver aquele que deveria ser realmente, de fato, o guardião da Constituição Federal, simplesmente rasga, pisa em cima da Constituição Federal. Mas, vereador Eurico, o senhor é a favor de tudo aquilo que o deputado falou? Não sou a favor em nem 1 milímetro. Porém, o STF se colocou como soberano, como quase que um Deus, ao ponto de prender o deputado. E aí eu esqueço o deputado agora. Vamos lembrar da instituição. Primeiro, vamos lembrar da Constituição Federal. Depois da Constituição Federal, vamos lembrar de uma instituição, que é o próprio STF, que deveria ser o exemplo de guardião, o exemplo daquele que preserva a Constituição Federal. E, em terceiro lugar, a própria Câmara dos Deputados, que essa, por sua vez, chancelou. Por quais razões? Não é tão difícil de conjecturar. Por quais razões abonaram, chancelaram essa coisa horrorosa que o STF fez, da prisão de um deputado que, embora merecesse a cadeia, eu até diria assim,
embora merece ser cassado, mas a seara própria não é o STF. A seara própria é a própria Câmara dos Deputados. Eu não tenho dúvida que se o STF pega ministro lá, aquele que foi o autor e que depois os demais acompanhou, se dá uma ligada para o próprio presidente da Câmara e dissesse, olha, é inaceitável o que o deputado fez, isso não fica bem para o país, se trata de uma autoridade. Eu tenho certeza que o deputado, o presidente da Câmara dos Deputados, ia acionar a comissão de ética, que é o caminho, ia montar com certeza um processo de cassação para o deputado, e que com certeza seria cassado e merece ser cassado. Não estou aqui defendendo o deputado. Agora, o que me deixa sobremaneira, não indignado, mas me deixa com a falta de esperança enorme, ao ponto de dizer aquilo que o doutor Bernardo dizia aqui há uns 8 anos atrás. Hoje estou eu aqui dizendo, tenho vergonha de ser brasileiro. Porque 11 homens, ou seja, 11 ministros tão grandes, e que são grandes, deveriam ser grandes de fato, para demonstrar a sua força, a sua volúpia. Agora queremos ver esse cara na cadeia, simplesmente prende o cara. Primeiro, que não era um flagrante. Se era flagrante, não deveria ter, então, mandado de prisão. Segundo, desrespeitando totalmente a Câmara dos Deputados. Nobres companheiros vereadores e nobre companheira vereadora, parece ser tão pequeno isso, mas a gente vê até, inclusive, poucas pessoas falar sobre isso. Mas isso tem um reflexo negativo muito grande, doutor Rafael. Tem um reflexo enorme, grande, enorme, negativo perante a nossa sociedade. Porque daqui a pouco, pode ser que pessoas com um problema muito menor que esse, e que esse problema que não seria motivo para o STF prender, mesmo porque a Constituição Federal, no seu artigo 53, está muito claro com relação à prisão de um deputado federal, de um senador, enfim. Não que eles não podem ser presos, mas desde que seja pego em flagrante. E nós já vimos isso acontecer. É óbvio que isso tem que acontecer, que não era o caso. Então isso para nós é muito temeroso. Eu acho que foi um ponto muito negativo para o Brasil. Esperamos que outros poderes, que outras instituições tentam minimizar essa situação. As palavras do deputado, ela não é nem um pouco alvissareiras. Pelo contrário. Agora, é claro, quem tinha que caçar o deputado, quem tinha que resolver o problema do deputado, era a Câmara dos Deputados, que eu tenho certeza que isso ia acontecer. Agora, eu lamento os nossos deputados federais tomar a decisão que tomou. Era muito mais bonito o deputado dizer, olha, vamos montar um processo de cassação e caçar o deputado, do que fazer o que fizeram, porque aí dá a impressão que tem alguns aí que tem algum problema na justiça, e aí tem que estar de bem com o STF. Uma parcela dos deputados, tenho certeza, não tenho dúvida que foi por essa razão. Tem algum probleminha lá chegando no STF e imagina que podem ser salvos por isso. Estou aqui afirmando, mas é possível. Nós moramos em um país chamado Brasil, que estamos cansados de ver coisa igual a essa e até pior. Aí é bem possível que teve uma outra galera que, porque o camarada era tido como bolsonarista, era do PSL, e aí não votou consciente. Votou pelo repúdio, votou como voto de protesto. Ora, quem perdeu com isso aí é o Brasil. Quem perdeu com isso aí é a Câmara dos Deputados. E aí é claro que a gente está aqui, eu espero que eu não seja preso na hora que eu sair daqui também, né? Porque estamos num país que só Deus para ter misericórdia. Eu repudio veementemente esse tipo de coisa. Repudio, porque não dá para aceitar. Não dá para aceitar porque a Constituição Federal, no seu artigo 53, é muito claro.
Ali não precisa ninguém interpretar, ali está escrito explicitamente o que está acontecendo. Qual que é a inviolabilidade do deputado? E se alguém entende que esse deputado tem que ser processado, que assim o faça. Existe a justiça, e existe também a outra justiça interna, que é a Câmara dos Deputados. E nós, infelizmente, vimos isso faltar. Infelizmente, eu lamento hoje estar dizendo isso aqui, deixando bem claro, não aprovo as palavras ditas pelo deputado, como também não aprovo a posição de ditadores dos 11 ministros do STF. Isso é ditadura. Isso não pode acontecer. Me parece que alguém conseguiu avançar num terreno que pensavam que ia demorar muito para chegar lá. E chegaram, no estalar de dedos. Chegaram, avançaram, adentraram esse terreno. E só espero que isso não venha trazer mais problemas para o país. Porque nós temos visto que, em algum momento, eu não estou aqui para dizer que defendo 100% o governo Bolsonaro. Mas o governo Bolsonaro teve, em alguns momentos, a intenção de trabalhar a questão da pandemia. A prova disso é que governadores roubaram milhões de reais. E de onde veio esse dinheiro? Veio do governo federal. E o mesmo, em algum momento, foi impedido de estar tomando algumas decisões nos estados pelo próprio STF. Mas nós temos visto muitos prejuízos acontecerem, muitas vezes por momentos que eu entendo como ditadura do próprio STF. Então vamos respeitar os poderes, vamos respeitar as instituições, e isso não impede que as punições venham. Isso não impede, as punições estão aí, existe a casa. Nós, vereadores, aprontarmos alguma coisa errado aí fora, e se cair aqui dentro, é claro que terá um processo administrativo, e tendo algumas punições, e até a perda do mandato. A gente já viu isso acontecer em outras oportunidades, aqui e até fora daqui, do nosso município. Então, que fosse chamado, com certeza, a responsabilidade na seara própria, que era a Câmara dos Deputados. Senhores vereadores, apenas para fazer esse registro, claro, teria muitas coisas importantes também aqui do nosso município para falar, mas eu tinha que, nesse momento, fazer esse desabafo. E não deixo de estar preocupado. Estou muito preocupado, porque, infelizmente, acredito que abriu um precedente. Obrigado, senhores vereadores. Retornamos os trabalhos da presente sessão ao presidente Eurico Fernandes Barbosa. Agradeço a vereadora Márcia Berna, vice-presidente dessa casa, pela condução do trabalho. Gostaria de perguntar ainda se existe algum senhor vereadores que queira fazer uso da palavra. Senhor presidente, a matéria em pauta na ordem do dia da presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário para que efetue a leitura da matéria em pauta para deliberação. Deliberação em segundo turno. Projeto de lei número 22/2021 do Executivo Municipal que autoriza o repasse de contribuição associativa anual à ADETUR Oeste e dá outras providências. Projeto de lei número 022/2021, em segundo e último turno, está em discussão. Senhor presidente. Concedo a palavra por 3 minutos ao vereador Gilmar Rinkel. Senhor presidente, em nobres pares dessa casa, venho pedir às vossas excelências que deem o voto favorável a esse projeto. Isso vem a somar
e abrir as portas para o município de Palotina ser colocada no estado como alguns lugares de renome, não é, no turismo. Isso vem a fazer com que a ADETUR ajude, principalmente a secretária que está presente nesse local, a contribuir para que possamos colocar o quanto antes Palotina na rota do turismo estadual e, por que não, federal. Peço então a compreensão dos nobres pares dessa casa para serem voto favorável a este projeto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Rodrigo Ribeiro por até 3 minutos. Senhor presidente, esse projeto de lei que já foi aprovado em primeiro turno teve algumas alterações, passando pela Comissão de Justiça e Redação, onde, juntamente com o presidente Tiago Henrique Mostache, nós tivemos avaliando alguns itens no artigo 2, onde diz, no artigo 1, no item 2, onde outros valores poderão ser repassados para a ADETUR Oeste como contrapartida financeira para a realização dos projetos, eventos ou ações específicas, mediante ad referendum do Poder Legislativo Municipal. Então, peço aqui aos nobres colegas que possam estar olhando esse projeto e dando também o seu voto favorável para dar continuidade nesse projeto, que com certeza, aos olhos do município e do Poder Executivo também vai vir somar muito, né, nesse setor que precisa ser olhado com bons olhos e com os olhos específicos, que é a questão da nossa rodoviária, né? Então, peço aos nobres colegas a força e o apoio para darmos continuidade desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores e senhora vereadora, na verdade, esse projeto é um projeto bastante importante. Não que os demais que entram não são importantes, todos os projetos, né, têm a sua grande importância, e nós sabemos que é preciso que as portas se abrem. E é claro que para cada setor existe uma equipe de pessoas que trabalham, e trabalham muitas vezes para canalizar recursos para o município. Mas é preciso que eles tenham a anuência, é preciso que o município abra um espaço, que o município faça parte para que as coisas possam acontecer. E esse é um dos projetos. A importância desse projeto para que Palotina seja realmente muito bem representado na questão interna neste momento. O projeto está em votação. Quem concorda permaneça como está, os contrários se manifeste. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Baixa-se a sanção do senhor prefeito municipal. Oi. Projeto de lei número 024/2021 do Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a contribuir com anuidade para Undime, Paraná e da outras providências. Projeto de lei número 024/2021, em segundo e último turno, está em discussão. Em votação, quem concorda permaneça como está, os contrários se manifeste. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Baixa-se a sanção do senhor prefeito municipal. Projeto de lei número 01/. Projeto de lei complementar número 01/2021 do Executivo Municipal, que concede reajuste aos servidores ativos, inativos e pensionistas para exercício de 2021. Altera diversos anexos e tabela de fixação salarial dos servidores e da outras providências. Projeto de lei complementar número 001/2021, em segundo e último turno, está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Tiago Mostache por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero nesse momento me manifestar a favor desse projeto, o complementar número 01 do Executivo,
que repõe as perdas de 4,52% a todos os servidores do município. Fui procurado por membros do sindicato quanto à aprovação dessa lei e tive a informação que a prefeitura gera folha depois do dia 20. Ou seja, como hoje é dia 22 e já não é mais possível gerar a folha com este aumento nesse mês de fevereiro. Por isso, esse aumento será concedido apenas em março, mas peço apoio dos demais pares dessa casa pela aprovação desse projeto, que concede o reajuste salarial a todos os servidores que muito fazem para o nosso município. Por isso, peço o voto favorável a esse projeto, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Juarez Negrona por até 5 minutos. Complementando, então, a fala do amigo Tiago, do nobre vereador, os servidores municipais têm nos procurado direto aí, vários setores que você vai na prefeitura, como que está o projeto, como que está a votação, como que os vereadores vão decidir. Eu sempre coloco para eles que é um direito deles, né? Então, estando tudo de acordo com a lei, com certeza eles têm direito a esse reajuste, né? E também o trabalho que eles vêm executando aí se faz necessário. Então, só para dizer que eu sou favorável ao projeto. Senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Gilmar Rinck por até 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, com certeza nós somos de voto favorável. Como o colega que me antecedeu, Tiago Mustáquio, disse que a folha de pagamento é gerada até o dia 20, né? Após o dia 20, hoje nós estamos no dia 22, e os funcionários públicos não irão receber o mês de fevereiro com reajuste, mas com certeza vão receber o retroativo do mês de janeiro e fevereiro. Então, podem ficar sossegados que não vão perder o aumento do mês de janeiro e fevereiro, mas sim, nos próximos meses estarão recebendo os seus retroativos. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Meu voto é favorável. Em votação, quem concorda permaneça como está, os contrários se manifeste. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Baixa-se a sanção para o senhor prefeito municipal. Senhor presidente, era esta a matéria em pauta na ordem do dia da presente sessão ordinária. Não havendo mais matéria para ser lida, discutida e votada, concedo espaço aos senhores vereadores nas explicações pessoais por até 3 minutos. Senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Juarez Negrona por até 3 minutos. Senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, nos últimos dias a gente esteve analisando, e inclusive eu e a vereadora Márcia Berno fomos até Marechal Cândido Rondon fazer uma visita ao SAI, né, que é o Serviço Autônomo, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, né, Marechal Cândido Rondon. E para a gente estar buscando algumas informações, o projeto não chegou para a gente sobre a concessão da Sanepar, que vem aí pela frente, né? Mas a gente sabe que vai chegar. Então, não dá para a gente ficar esperando a água bater no pescoço para daí você querer sair nadando. Então, vamos buscar essas informações, né? Estamos buscando as informações necessárias para que a comunidade esteja sempre a par daquilo que a gente está votando, aquilo que a gente está analisando aqui dentro da Câmara. Então, a gente esteve lá, fomos recebidos por um dos diretores, eles nos esclareceram algumas dúvidas, claro, ainda tem muito o que a gente estudar, ver como vai ser o projeto aqui em Palotina, mas o contrato da Sanepar, então, venceu já praticamente, né? Só não foi feito a nova concessão ou não, por causa do período da pandemia. Então, passando a pandemia, vai vir para a Câmara e compete a nós, vereadores, aí, tá esclarecendo para a comunidade como que funciona. Então, assim, ultimamente tem tido bastante reclamação da Sanepar aqui em Palotina, falta de água, alguns reclamam, inclusive, do atendimento, né? Então, como eu estou sempre aí nas redes sociais, tem um meio de comunicação, a gente é cobrado. Eu gosto que a população cobra pelo seguinte, porque é do Estado, mas trabalha em Palotina, desenvolve o serviço para os palotinenses. E eu, como vereador, como morador de Palotina, tenho a obrigação de estar ouvindo os demais, né?
Então a gente vai estar em breve aí, assim que chegar o projeto, buscando mais conhecimento e, pelo que deu para entender, a gente consegue municipalizar a água em Palotina. E se não municipalizar, mesmo que continue com a Sanepar, não tem problema, alguém vai ter que tocar, mas que seja num preço justo, não do jeito que estão fazendo, né? 10 metros cúbicos gasto em Marechal Cândido Rondon, eles pagam R$ 30,70. Agora, aqui em Palotina, se você gastar 10 metros cúbicos, você vai pagar R$ 47,00, é uma média disso. Passando desses 10 metros cúbicos, cada metro cúbico, aqui custa, parece, em torno de R$ 9,00. Em Marechal, custa R$ 3,25. Olha a diferença, gente. Então, se for comprar essa concessão, né, a estrutura da Sanepar, parece que tem 10 anos para pagar, algo assim, a gente vai estar se inteirando melhor, mas daqui 10 anos a gente consegue sentar com a comunidade, ou os vereadores que estiverem aqui, no caso, né, e definir uma redução das taxas e tudo mais, né. Senão, se continuar na mão da Sanepar e continuar desse jeito, vai virar um pedágio da vida que ninguém mais consegue, né, pagar, porque para tudo quanto é lugar que você vai, é pedágio, estrada não é duplicada nem nada. Então seria isso, senhor presidente, senhores vereadores, estou à disposição da comunidade aí. Conceda a palavra ao vereador Rodrigo Ribeiros por até 3 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de usar esse espaço para parabenizar e agradecer a toda a organização, a todos os fiéis envolvidos, né? Estive presente também no último final de semana, no sábado à noite, no evento que esteve acontecendo na Asfuca, no evento da Igreja Assembleia de Deus Missão, cujo nosso presidente, o vereador Eurico Fernandes Barbosa, é membro também. E um evento maravilhoso, um evento com certeza onde reuniu famílias, jovens, né, finalizando essa semana jovem que esteve acontecendo, e um evento memorável. Infelizmente não pude ficar até o final, né, mas pude acompanhar um bom tanto até o andamento do evento, e realmente uma noite fantástica. Todos os jovens da Igreja Assembleia de Deus Missão estão de parabéns. Um grande abraço ao Kleber Almeida, ao Valdinei também, que esteve me convidando, e ao pastor Jean Medeiros, e parabenizá-los por esta noite tão maravilhosa. E como muito bem disse o nosso presidente, Eurico Fernandes Barbosa, a importância e a essencialidade de Deus na nossa vida, né? Não buscar Deus somente nos momentos difíceis, mas sim nos momentos bons agradecer, nos momentos difíceis pedir e clamá-lo, e a todo momento, pois Deus ele não cessa. Tem uma música que cantou naquela noite que diz assim: quem cuida de você não dorme. E é assim que é Deus na nossa vida. Deus não dorme, Deus não descansa, Ele está a todo momento cuidando e ao nosso lado. Então não devemos esquecer da sua presença. Então parabenizo novamente a todos os fiéis da igreja, a todos os envolvidos, a quem esteve organizando esse evento, e agradeço novamente pelo espaço e pelo convite de poder estar presente com cada um de vocês. Muito obrigado. Senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Gilmar Rinck por até 3 minutos. Senhor presidente, nobres pares desta casa, logo já vamos nos adaptar ao cronômetro, não é? Logo o segundo secretário desta casa já também se adapta a passar o tempo para nós. O que me chama a atenção, senhor presidente, quando nós estivemos na capital, eu e o vereador Maltauro, de as conversas de lá surgiu que quem foi os deputados federais mais votados em Palotina, não é? Inclusive, esta pergunta veio do nosso deputado federal Sérgio Souza. Aí ele nos colocou que o que esses deputados federais mais votados trouxeram para Palotina. Vamos ver aqui. Sargento Faur, da Tropa da Bala, 2.810 votos. Alguém viu ele por aqui? Alguém sabe de alguma emenda que este cidadão veio a Palotina ou trouxe para Palotina?
O que nós vemos é os vídeos de bandido bom é bandido morto, bandido é isso, bandido é aquilo. Nós não temos que nos preocupar com o bandido, mas sim a polícia. O que nós queremos é que essas pessoas que fizeram campanha para esse deputado, que nos procurem ou procurem o deputado mesmo e peçam alguma coisa para Palotina. A pessoa faz 2.800 votos em Palotina, nem sabe talvez onde fica Palotina. Então, assim, essas pessoas, eu quero aqui cobrar, como que as pessoas me cobraram do meu deputado, que cobrem do sargento Faur, que traga alguma coisa para Palotina. Tem aqui o Escavinato, que fez 1.209 votos, nós sabemos já que passou por essa Casa de Leis uma emenda de pedra, não é, desse deputado. Alguma coisa já está trazendo para Palotina, né? Então, assim, está representando, fez a sua votação aqui, alguma coisa está trazendo. E também tem um tal de Paulinho Vilela, não sei se vocês lembram quem que é, esse paraquedista, né? Que fez 1.130 votos. Alguém pediu voto para esse cidadão aqui. Cadê o cidadão? Cadê esse paraquedista, como que o povo fala lá fora? Nós temos que estar cobrando desses deputados que ano que vem, com certeza, vão estar aqui fazendo o que de novo? Baixar de paraquedas, levar os seus votos e esquecer que Palotina existe. Agora o deputado que eu represento, Sérgio Souza, 656 votos, 5 milhões para a Universidade Federal. Mais 300 mil reais de emenda para o Clube do Vovô. Mais uma emenda de 180 mil para a Universidade Federais, para trator e outros equipamentos. Esse é o deputado que eu represento. Agora eu quero pedir para as pessoas que nos criticam lá fora, procurem os seus deputados também para que eles possam trazer alguma coisa para a Palotina. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Rosângelo Maltaro por até 3 minutos. Senhor presidente, amigos vereador, parabéns, Gilmar. Parabéns por a sua colocação, parabéns pela bodas de prata do seu livramento. Deus te abençoe. E você muito bem colocou. Eu já puxei o fio desse carretel e não vai passar por aqui não. Pode ter certeza que nós vamos continuar cobrando. Novamente faço menção do deputado Sérgio Souza, que muito bem nos recebeu e muito interessado com Palotina. Parabéns aos deputados que pensam no nosso município. Queria reforçar o convite aos nobres vereadores e à Comissão de Justiça, às 8 horas da manhã cedo, para se fazer presente. É um momento único para a gente se tirar as dúvidas e dar um caminho do nosso projeto aí do parque. Quem gera emprego, quem gera renda, quer continuar, quer aumentar, e nós vamos ser parceiro desses empresários. Agradeço ao doutor Rafael dessa parte jurídica que vem nos dando apoio aí, e o conhecimento, né, Adair? Obrigado pelo conhecimento que vem passando para a gente aí, e dizer que somos sim a favor desse projeto e vamos tentar fazer o melhor para o nosso município. Vamos ser parceiro do que é bom para Palotina. Obrigado pela presença, Regina. Deus abençoe. Obrigado, senhor presidente. A palavra ainda está aberta. Se alguns dos senhores vereadores quiserem fazer uso. Aproveitando enquanto estamos encaminhando para o final dessa sessão, justificar aos nossos ouvintes, né, que estão ouvindo, que estão nos acompanhando através dos mecanismos que temos, Facebook da Câmara e outros veículos de comunicação, emissoras de rádio, para que os mesmos entendam. Nós estamos aqui, na verdade, numa fase experimental de um aparelho, e por isso houve alguns pequenos cortes de alguns segundos durante a sessão, mas é claro, isso tudo faz parte do nosso aprimoramento e que com certeza será bem melhor para as próximas sessões.
Quero nesse momento também informar que no dia 25 nós teremos audiência pública do último quadrimestre de 2020, que será feito pela Comissão de Finanças, cujo presidente é o vereador Sergei Sêndico, onde a população tem a oportunidade de estar acompanhando os recursos aplicados durante os últimos 4 meses de 2020. É um momento importante. Nós sabemos que quem paga a conta é a população, é claro. E às vezes algumas pessoas fazem alguns questionamentos aleatoriamente e às vezes perde a oportunidade de ter a resposta desses questionamentos, e eles acontecem 3 vezes ao ano, 3 vezes por ano eles acontecem, que são as audiências públicas, que são feitas aqui nesse plenário, né? Primeiro é feito na audiência pública, primeiro é feito as explanações dos gastos da Câmara Municipal, todo o trabalho feito, os valores investidos, e em seguida, na mesma audiência, também do Poder Público Municipal, ou seja, Executivo Municipal, onde o cidadão pode se interagir e passa a ter conhecimento. E nós temos hoje falta de publicar, não é. Nós temos os veículos de comunicação, as pessoas podem assistir no momento. É claro que nesse momento de pandemia se torna impossível todos estarem aqui no plenário, mas podem assistir através do nosso Facebook da Câmara, no momento que está acontecendo, em tempo real, ou podendo assistir depois. Então isso é bastante importante para que cada cidadão possa ter conhecimento dos números, ter conhecimento dos valores investidos nas áreas representadas pelo poder público e, é claro, distribuída nas suas 9, 10 secretarias, né? Então é importante que a população tenha esse conhecimento e faça esse acompanhamento, para que todos acabam tendo entendimento, né? E se alguns não terem entendimento, essa casa sempre está de portas abertas para dirimir algumas dúvidas. Quando algum munícipe entende que tem algumas dúvidas, nós estamos aí para estar dando os esclarecimentos. Acredito que ninguém mais vai querer fazer uso da palavra, né? Estamos finalizando essa sessão. E, para tanto, não havendo mais matéria para ser lida, discutida ou votada, agradeço a Deus pela sua proteção, a presença dos senhores vereadores e convido-os para a sessão ordinária em 1º de março de 2021, às 14 horas, em horário regimental, e declaro encerrada a presente sessão.